Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão número 3 da prova de 2009 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de medidas elétricas. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizados para o CP100 e curtir esse vídeo para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a reconquistar sua aprovação. Bora lá então? Hoje vamos responder uma questão aí de medidas, Medidas elétricas. É uma questão da prova de 2009, questão número 3. Então eu recomendo aí que você pause o vídeo, leia a questão, depois volte aqui e compare seu resultado com o nosso, tá ok? Bom, a gente sabe que com 3 watímetros a gente consegue medir a potência de um sistema. Um sistema trifásico, simplesmente colocando um watímetro, Então, eu tenho aqui as 3 fases, As 3 fases. Eu tenho aqui a carga. E se eu colocar um watímetro nessa fase, um watímetro nessa fase, um watímetro nessa fase, eu vou medir facilmente a potência de cada um deles. Então, eu vou colocar um watímetro separado para cada fase. Só que para isso eu vou gastar 3 watímetros. Então o que a gente faz? Existe formas de continuar medindo uma potência trifásica usando menos watímetros, usando só 2 watímetros. E se o sistema, isso é claro que na teoria é muito simples, mas você pode usar apenas um watímetro também. Então aqui você tem um watímetro aqui ligado numa fase. Se o sistema for equilibrado, você garante que a potência total é simplesmente 3 vezes a leitura daquele watímetro. Então aqui a gente tem um sistema que mede, com 3 watímetros, a gente mede para qualquer potência. Então aqui é só somar, Watímetro 1 mais watímetro 2, mais watímetro 3. E aqui um sistema totalmente equilibrado que basta você multiplicar por 3 a potência. Só que existe uma forma mais econômica, ou seja, usando não 3 watímetros e continuar medindo, Continuar medindo ainda a potência trifásica. E é o método conhecido método dos 2 watímetros, que é simplesmente, você tem aqui um watímetro, um outro condutor e um outro watímetro. Então esse watímetro está com referência aqui. E aqui a carga. Repare que eu não estou desenhando a carga em estrela ou triângulo, porque isso é indiferente, tá? Então existem formas. E existem formas até de se inferir a potência reativa e, claro, a gente conseguir medir também o fator de potência com esses métodos dos 2 watímetros, de forma que a gente mude a configuração deles. Então, existe uma configuração específica para medir a potência ativa, uma configuração para medir a potência reativa e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, essa era a parte teórica. Então, é possível a gente, usando 2 watímetros, medir a potência trifásica de um sistema que não precisa estar equilibrado. Ele pode ser, então, desequilibrado, tá? Ele pode ser desequilibrado, não tem problema. Mesmo assim, a gente consegue medir aí a potência ativa total. Bom, essa era a parte inicial. Lembrando também, eu vou desenhar aqui, mudar um pouquinho. O que acontece? Eu vou criar uma referência que eu vou chamar aqui a tensão da fase AN. Aqui é a tensão da fase VBN e aqui a tensão da fase VCN. Bom, se eu quiser calcular a tensão da fase VAB, ou seja, a tensão VA menos VB, basta eu refletir aqui, somar 180 graus a fase VBN, então isso aqui fica menos VBN. Então a fase VAB, ela vai ser mais ou menos aqui, A resultante dela é mais ou menos aqui assim. Então, essa aqui é a fase VAB. E eu tenho aqui, uma corrente
qualquer aqui, e AN. Então, este ângulo aqui é um ângulo θ, né, entre a corrente e a tensão de fase. E aqui tem um ângulo θ2 entre a tensão de linha e a tensão de fase. Esse ângulo aqui sempre é 30 graus, tá? Esse ângulo aqui é sempre 30 graus. Só que a soma desses dois ângulos, né, a soma deles, de VAB sobre AN, é o que a gente chama de θz. E ele é igual a θ mais 30 graus, que é justamente o ângulo da carga. E ele é o cosseno deste ângulo, ele funciona como uma espécie de fator de potência. Então a gente vai usar ele para que a gente lembra, né, que o vatímetro ele só mede potência ativa. Então o vatímetro só mede potência ativa, ele não mede potência reativa. A gente consegue inferir através dos valores, mas ele não mede, então a gente precisa de um cosseno. E esse cosseno aqui é justamente, né, o ângulo entre a tensão que ele está medindo, que geralmente é uma tensão de linha, e a corrente, né, de linha que ele está medindo. Bom, essa era a parte teórica que a gente precisava relembrar. Vou criar uma nova página para a gente agora, então, dar início ao nosso estudo. Então, vamos lá, pessoal. Responder aqui nossa letra A. A gente vai colocar primeiramente, então, eu vou chamar aqui de VAN. Então, aqui eu tenho um vatímetro, tá? Eu vou colocar aqui no centro a minha fase VBN e aqui, por fim, a minha fase VCN. Como que eu vou ligar esses vatímetros? O vatímetro, então, vou colocar aqui. Eu tenho um vatímetro que ele vai estar ligado na fase A, né, que é esse aqui que eu desenhei, e ele vai estar puxando a tensão aqui da fase B. Então, o meu vatímetro W1, vou chamar aqui vatímetro W1. Então, ele vai ter uma bobina aqui medindo a tensão em VAN, e ele vai ter aqui uma medida aqui em VBN. Acho que não ficou bem claro aqui. Deixa eu só melhorar. Então aqui VBN. Então aqui tem essa tensão VAB e ele vai estar medindo aqui também essa corrente IA, certo? E a gente vai ter aqui um outro vatímetro. E esse vatímetro agora vai estar conectado aqui na fase IB. E ele vai estar medindo, deixa eu terminar de desenhar aqui para ficar um pouco melhor. E aqui. E ele vai estar então aqui medindo uma tensão da fase B e medindo aqui então uma tensão da fase C. Então ele vai estar medindo essa tensão VBC, aqui, VBC, e essa corrente IB. E aqui vai estar minha carga, né? Então aqui vai estar a carga do sistema. Tá aqui a carga do sistema. Então os vatímetros têm que estar conectados dessa forma, de forma que a potência total, né, a potência ativa total é igual à soma da potência vista pelo vatímetro 1 mais a potência vista pelo vatímetro 2. Então essa ela era a letra A, né? É só a gente mostrar aqui como os vatímetros estão ligados. Então o próximo passo, eu dividi a tela. Eu vou responder aqui então a letra B para a gente demonstrar matematicamente que essa medida ela está correta. Então o primeiro passo aqui é o desenhar, né? A gente vai fazer geometricamente essa demonstração. Então eu tenho aqui a tensão VAN, a tensão
VBN e eu tenho aqui a tensão VCN. Então, o primeiro ponto aqui é a gente encontrar essa tensão aqui, que é a tensão VAB. Então, eu vou colocar aqui em vermelho, né? Então, essa aqui é a tensão VAB. E eu tenho aqui a medida, então eu vou colocar em azul para ficar coerente, né? As cores que a gente estava usando. Então, aqui, tensão VAB. E aqui eu tenho a corrente IA, certo? E a gente viu que este ângulo aqui, vou chamar esse ângulo total aqui, entre as duas, a tensão, aqui é VAB, né? Não VAN, então VAB, eu vou chamar esse ângulo aqui de θ1. A gente sabe que este ângulo aqui, ele sempre é 30 graus. E este outro ângulo aqui, ele é θz. Supondo aqui uma carga trifásica, tá? Em estrela, tá bom? Que a questão vai ser a mesma. Então, eu teria aqui uma carga estrela. Então, eu tenho aqui minha tensão de fase, ela estaria aplicada aqui, né? No centro. Então, VAN, aqui é a corrente IA. Então, essa aqui seria o ângulo da carga. Ok? Bom, então, a potência vista aqui pelo vatímetro 1, ela pode ser escrita como a tensão VAB vezes a corrente IA vezes o cosseno de θ1. E essa potência W1 aqui é VAB vezes a corrente IA vezes o cosseno de 30 mais θz. Então, a gente vai guardar essa equação aqui. Vou fazer a mesma coisa para o vatímetro 2 agora. Só que o vatímetro 2, eu tenho aqui tensão VAN, tensão VBN e a tensão VCN. E eu quero agora a tensão VBN. Então, eu reflito aqui, né, a tensão VBN, e aqui eu vou ter aqui mais ou menos, tá? Então aqui é menos VCN. Então eu vou ter aqui neste ponto a minha resultante VBC. E eu vou ter aqui em algum ponto aqui qualquer a corrente IC. Vou ter aqui a corrente IB. Tá. Só que eu sei que a razão, né, o ângulo entre IB e IC a gente chama de θ2. Então esse ângulo aqui, ele é um ângulo θ2. E eu sei que este ângulo aqui, VBC, ele está adiantado em 30 graus. E esse ângulo todo entre VBN, então VBN e a corrente, esse ângulo todo aqui, eu vou chamar ele de θz. Ou seja, eu sei que θz é igual a 30 mais θ2. Portanto, θ2 é igual a θz menos 30 graus. Então, a potência aqui vista pelo vatímetro 2 vai ser igual a VBC vezes a corrente IB vezes o cosseno de θz menos 30. E agora eu vou guardar essas duas equações aqui. Vou guardar essas duas equações e eu vou criar uma nova página para a gente resolvê-las. Bom, a gente tinha encontrado essas duas equações.
Vale lembrar que a gente pode chamar a tensão VAB de tensão de linha e a tensão VBC também de tensão de linha. E a corrente IA de corrente de linha, assim como a corrente IB de corrente de linha. Então, o que eu vou fazer? W1 vai ser igual a tensão de linha vezes corrente de linha vezes. Aqui a gente vai ter que expandir essa função trigonométrica, né? Então vai ficar como? Cosseno de θz vezes cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, menos seno de θz vezes seno de 30, que é 1/2. E a mesma coisa aqui a gente vai fazer para W2. Então vai ser tensão de linha vezes corrente de linha vezes. A gente vai expandir esse outro aqui agora. Então vai ficar cosseno de θz vezes cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2, mais seno de θz vezes 1/2. Então, somando aqui, W1 mais W2, a gente vai ter, eu vou colocar a tensão de linha vezes a corrente de linha em evidência, né? Então, cosseno de θz vezes raiz de 3 sobre 2 mais cosseno de θz raiz de 3 sobre 2 vai ser cosseno de θz vezes raiz de 3. Menos seno de θz vezes 1/2 mais seno de θz vezes 1/2 é 0. Portanto, a gente demonstrou que a soma da leitura do vatímetro 1 com a soma do vatímetro 2 vai ser raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha vezes o cosseno de θz, que é o ângulo da carga, né, que a gente viu. E isso aqui é igual a potência ativa trifásica, como a gente queria demonstrar. Tá ok? Pessoal, essa era a questão de hoje. Espero ter ficado claro, espero ter ficado entendido para vocês. Até um próximo vídeo. Tchau!